que o Estado brasileiro ele se estrutura a partir de um modelo, né, do nosso capitalismo periférico. Então, as instituições estatais elas vão atuar no sentido de desenvolver esse modelo. Né? Se a gente pega como marco, né, específico, marco para a gente fazer um recorte, a ditadura empresarial militar, a gente vai perceber, por exemplo, a partir de alguns estudos acadêmicos, analisando a relação do governo militar com os grandes empresários naquele período, o surgimento das grandes empresas, das grandes empreiteiras, né, em que havia uma relação muito forte da intervenção do Estado, da forma de financiamento e de interferência dessas empreiteiras para a política que seria adotada no Estado. Então a gente pode compreender que essa lógica de articulação do grande empresariado brasileiro com a gestão do Estado sempre ocorreu, e esse é um momento que a gente percebe claramente, né, nitidamente na época da ditadura empresarial militar. Então é necessário a gente compreender que essas articulações, essas relações que hoje estão vindo à tona, né, toma lá da cá, entre as grandes empresas, tanto rurais, né, do agronegócio, como também empreiteiras e empresas da construção civil, bancos, estão relacionados a essa forma de articulação do capital e do Estado. Acho que existe uma questão, né, mais estrutural, né, do próprio Estado, de ser fruto desse modelo de tentar conciliar o que é inconciliável, que são as contradições de classe do capitalismo, mas existem formas, né, da gente pensar como a gente poderia ter, dentro dessa própria administração do capital, né, e dessas tentativas de controle, de conciliação dessas contradições de classe, formas mais democráticas de diálogo e de participação popular. Né? O que a gente percebe é que a forma como a nossa Constituição Federal ela se estabeleceu, a partir também das contradições de classe no período da redemocratização do Brasil, na década de 80, se deu com a manutenção de uma estrutura de poder no Brasil, do Estado, de um Estado autoritário. Né? Então a gente tem uma democracia que é blindada no Brasil, em que, por exemplo, as propostas legislativas são aprovadas sem que haja uma participação efetiva da sociedade e, né, da classe dos trabalhadores. E da mesma forma que essa classe tem uma dificuldade de estar representada dentro desse poder legislativo, pela própria forma como o jogo eleitoral se dá no Brasil. Né? Acho que hoje, primeiramente, né, todo mundo tem falado fora Temer, né, por compreensão desse processo de ilegalidade no processo de impeachment, né, que houve manipulações, um golpe envolvendo a utilização de dispositivos constitucionais de um impeachment como se fosse um recall parlamentar, então caracterizando esse vice-presidente que assume como presidente como ilegítimo, né, como golpista, e uma necessidade, portanto, da gente restabelecer esse processo de possibilidade de escolha da sociedade sobre quem governa o Brasil. Só que é importante compreender que o grande debate que está em curso não é só sobre o nosso direito de votar a partir de uma eleição direta, mas sim da possibilidade de retirada de vários direitos sociais que estão sendo retirados a partir de uma série de medidas normativas de projetos de emendas constitucionais, como a PEC 287, da contra-reforma da Previdência, os projetos de lei da contra-reforma trabalhista, assim como a aprovação da emenda constitucional 95 em 2016, que foi a PEC do teto dos gastos. Então, compreender que para que a gente possa restabelecer, né, e sair dessa crise, é sair de uma crise na qual há uma austeridade colocada e querem que os trabalhadores paguem por essa crise. Né? Então, acho que é importante a gente ter em mente a necessidade que, para sair da crise, é necessário que a gente consiga sair com a manutenção dos direitos dos trabalhadores e que os grandes empresários, que são devedores da Previdência, que são aqueles que descumprem direitos trabalhistas, esses sim sejam compelidos a pagar por essa crise, ou seja, cumprir o mínimo que a legislação estabelece como limites à exploração econômica e ao poder desses grupos. Então é importante a gente ter uma mobilização social muito forte para que seja restabelecido, né, e mantido os nossos direitos sociais e os nossos direitos da cidadania, né, esses direitos fundamentais em geral. Né.